Boa noite. Vamos iniciar hoje a aula 2 sobre estatística, né? E o conteúdo que nós falaremos seria hoje sobre os gráficos, né? Então, é um recurso, né, utilizado para nós representarmos o resultado do nosso trabalho, né, de estatístico. Nós vamos fazer uma coleta de algum fato, de alguma informação relevante, algum objeto de estudo em uma população, né? Para isso, nós vamos entrevistar parte dessa população, que em estatística é chamado de amostra, né? E utilizando uns parâmetros, uma certa organização que nós vamos aprender a fazer ainda, nós vamos condensar esses dados e vamos representá-los através de uma planilha. Essa planilha de resultados, ela é bastante difícil de ser visualizada, pois é uma planilha, montada em linhas, colunas, e isso com números. Então, as pessoas olham para aquilo e ficam sem poder entender bem o objetivo que você queria chegar na sua pesquisa estatística, né? Então, para você representar bem isso, nós utilizamos uma ferramenta matemática, que é o gráfico, né? Então, o gráfico nada mais é do que uma representação, uma dimensão estatística sobre um determinado fato, né? Nós temos alguns tipos de gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês. É importante ressaltar que a análise de gráfico, você saber reconhecer o tipo de gráfico, conhecer como é que ele funciona, analisar esse gráfico, é de suma importância para você que está terminando aí o ensino médio, prestes a fazer o Enem, né, e entrar nas faculdades aí. Então, vamos conhecer alguns tipos de gráfico, ver como é que eles funcionam, né? Conversar um pouco sobre eles, né? E eu vou compartilhar, então, a minha tela. Vamos lá, a telinha apareceu, deixa eu minimizar aqui. Então, olha, o primeiro gráfico que nós vamos analisar é exatamente esse, que ele é o chamado gráfico de coluna, né? O gráfico de colunas, conforme você pode observar, ele tem colunas verticais, né? Então, nós temos aqui alguns valores representados em colunas verticais. Então, esse é o trabalho, esse gráfico específico aí, ele é o trabalho de uma pesquisa lá que as pessoas fizeram sobre times de futebol, né? Hipotético, né? Então, imaginando aí que foram feitas uma entrevista com X pessoas, então eu tenho que somar, eu deveria somar essa quantidade, mais essa, mais, né? Somar a quantidade aqui dessas 5 colunas, eu teria o total de pessoas entrevistadas, que é chamado de amostra. Então, a nossa amostra seria a soma desses valores, tá? Então, perguntado para as pessoas, né? Então nós vamos definindo, eu torço para o Palmeiras, não, eu torço para o São Paulo, eu torço para o Grêmio, eu para o Flamengo, ok? E aqui, então, o gráfico de colunas, ele representa, então, cada fato estatístico, né? Nós temos separados aqui em colunas. Então, olha, a primeira coluna aqui do glorioso Palmeiras, nós temos lá 1.587 torcedores, menos do que o Santos, olha lá, 1.699. Observando essas colunas, nós chegamos à conclusão que o time que tem maior torcida é o São Paulo, olha lá, 1.750 nessa amostra, né, de pessoas. E o time que tem menos? O time que tem menos é o Grêmio, né? Então, 1.346. Então, essa é a função do gráfico de coluna, né? Então, nós temos aqui variáveis, né? Então, aqui nós temos as variáveis e qualitativas ou quantitativas, essas daí? Qualitativas, né? Porque qual é
ela não tem valores, né? Então, eu não estou somando, né, a altura de pessoas ou trabalhando assim. Então, é o time, né? Então, só é quantitativa quando tem número. Você pergunta número. Né? Com quantos anos, sei lá, você aprendeu a dirigir carro? Ah, eu aprendi com 14, eu com 16, eu com 21, e assim vai. Então, isso seria quantitativo. Qual a sua altura? Ah, 1,78. Ah, 1,55. Ah, 1,63. Quantitativa. Uma variável qualitativa seria essa. Qual time que você torce? Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio, Flamengo. Então, essas são qualitativas. Então, você vai marcando as respostas das pessoas, né? Ah, quantas pessoas falam que torcem para o Palmeiras? O cara sai com uma pranchetinha na mão, entrevistando as pessoas. Então, entrevistou lá várias pessoas. Né? Quantas pessoas? Teria que somar essas 5 colunas. Então, entrevistaram lá as pessoas e 1.487 delas falaram que torce para o Flamengo. 1.346 por Grêmio, ok? Então, pegando essas variáveis qualitativas e tabulando essa informação. Você vai fazer um rol, né? Você monta uma tabela, né? Uma tabela igualzinho lá no Excel, que é um programa de computador. Então, com essa informação, nós somos capazes de gerar o gráfico de barra, né? Então, nós temos as variáveis aqui, Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo, que a gente consegue comparar essas variáveis aqui, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Nós vamos fazer depois umas perguntinhas aqui, que nós vamos até fazer como atividade, tá? Outro tipo bastante usual aí de gráfico é... Deixa eu parar aqui. É o gráfico de barras, né? Olha lá. Então, nós temos aqui um gráfico de barras. Deixa eu voltar para o meu marcadorzinho. O que muda aqui, o de colunas em relação ao gráfico de barras? O de barras, gente, é deitadinho. Olha lá. Então, as barras são igualzinho de colunas. A diferença é que as barras estão no sentido horizontal, tá? Então, nós temos aqui variáveis, né? A quantidade aqui, no caso, quantidade de pessoas. Então, esses aqui seriam variáveis quantitativas. Quantas pessoas visitaram o Parque Feliz em julho e agosto? Então, foi somado a quantidade de pessoas. Então, pegou lá quantas pessoas entraram em julho, quantas pessoas entraram em agosto, somaram e pá, jogaram o resultado aqui. Variáveis quantitativas. Quantas pessoas em maio? Quantas pessoas em junho? As variáveis quantitativas somaram e jogaram aqui, ok? Mesma coisa. Olhando esse gráfico aqui, gente, qual é o bimestre onde houve menor número de visitantes? Ah, o menor número de visitantes foi exatamente aqui, ó, né? Entre julho e agosto. E o maior número de visitantes? Ah, o maior número aqui, ó, janeiro e fevereiro. Então, de você bater o olho, você já sabe o que está acontecendo. Esse é o objetivo do gráfico, tá? É você tabular as informações e exibir de uma maneira bastante, né, uma coisa bastante visual. Você olha e você já bateu o olho e você já sabe o que é, ok? Muito bem. E tem outros tipos de gráfico? Tem. Nós temos aqui, ó, um outro gráfico muito utilizado, que é o gráfico de... O pessoal fala pizza, tem gente que fala setores, né? Mas o nome dele é setores. Tem gente que chama também do gráfico de pizza, né? Qual é a grande sacada aí do gráfico de setores? A jogada dele é você comparar o todo, né? Então, você tem um círculo aqui, ó, que representa o todo, né? Então, nós temos aqui, ó, 100%, né? E o 100%, eu vou comparar as grandezas, comparar proporções.
Batendo o olho aqui, você é capaz de definir quais são, qual é o time que tem a maior preferência, qual é a modalidade esportiva que tem maior preferência? Claro, é o futebol, que está representado ali em verde, né? Ele ocupa a maior porção, né, da nossa pizza ali. Ela ocupa a maior fatia, ela é 40%. Seguida de vôlei, né, que é aquele lilás ali, né? 30%. Já o basquete, 15%, natação apenas 10% e 5% outros esportes, como, né, outros esportes aí como, sei lá, chute a bolinha, e o que aí vai, né? Cuspida à distância, tudo que é esporte que você possa imaginar, está lá dentro daqueles 5%. A preferência nacional é realmente o futebol. E para finalizar, nós temos ainda o gráfico de linhas, né? Vamos lá para o gráfico de linhas, que é esse aqui que eu separei. Olha lá, o gráfico de linhas, eu até tenho uma tabela aqui, ó, a tabela que gerou o gráfico de linhas. O que é importante observar é que nós temos uma sequência numérica, olha lá, saldo anterior, receitas, despesas, e aí nós temos, vamos ver aqui, tá. Nós temos aqui, por exemplo, o saldo anterior e a evolução desse saldo no passar do tempo, né? Ó, era 500 em janeiro, 1.250, 1.100. Então, o gráfico de linhas, ele mostra uma tendência, né? É o gráfico que nós estamos mais acostumados a trabalhar nas aulas de matemática, né? Nós quase sempre fazemos gráficos de linha, né? Então, vamos ver qual que é a carinha do gráfico de linhas, olha lá. Então, aqui nós temos a tabelinha que gerou, e nós temos aqui, então, o resultado dessa tabela. Vamos analisar, né? Observando aqui, nós temos, podemos observar as receitas, né? Olha, observando aqui, ó, no período de janeiro até março, nós observamos que as nossas receitas, né, a grana que entra, está caindo. E ela sobe, ela melhora a partir do mês de março e chega no máximo no mês de maio. Olha lá, você pode até olhar o valor máximo, ó, R$3.000 no mês de maio. Chegou no maio, pá, caiu de uma vez. Ó. Ninguém vendeu nada, as receitas despencaram para R$1.500 no mês de junho. Tá? Aí nós vamos ver. Já nossas despesas, mais ou menos, ó, elas se mantêm, né? Aqui, ó, entre 1.200, tá? O máximo das despesas ocorreu em abril. E olha aqui um probleminha lá, em junho, no mês de junho, nós tivemos mais despesas do que receitas. Isso é ruim, né? Então, isso o dono da empresa já vai estar querendo te dar uma voadora, né? Se você for o administrador da empresa, o cara vai estar com uma faca correndo atrás de você para te matar. Porque olha como que pode eu ter mais despesas do que receitas, tá? E nós tínhamos aqui um saldo aqui, né? Um saldo anterior, que é sei lá como eles obtiveram esse saldo, né? Então, aqui eles tinham um valor aqui de saldo, né? Que ele vai somando, né? Provavelmente, receitas menos despesa é o saldo. Então, nós temos aqui dois tipos de saldo aqui representados, mas o que é mais importante é você analisar receitas, que deveriam sempre estar acima das despesas, né? Para exatamente você ir construindo saldos positivos, tá? Então, esse é o último tipo aqui de gráfico que nós vamos dar uma olhadinha, né? Que é o gráfico de linhas, né? Mais conhecido aí como gráfico de linha, né? Então, você observa como é que ele evolui, né? Determinado fato
né, um fato estatístico aqui, ele evolui em função de um tempo, né? Então, o gráfico de linhas é usado quando você quer mostrar evolução. Quando que nós usamos o gráfico de áreas, né? O gráfico de setores, né? O gráfico de área não, desculpa, o gráfico de setores. O gráfico de setores, quando você quer comparar proporção, tá? Proporção, por exemplo, das pessoas que têm iPhone em relação às pessoas que têm Android, né? Aí você faz um gráfico desse tipo. Você poderia fazer uma pesquisa desse tipo e montar uma tabelinha desse jeito. As pessoas que gostam de rock e as pessoas que gostam de música brasileira, e aí você faria um gráfico também comparando. Então, você está comparando informações. Então, você usa um gráfico de setores, gráfico de barra e gráfico de coluna, quando você quer comparar, para você obter coisas do tipo qual é o maior, qual é o menor. Então, você tem o gráfico de colunas. Às vezes, no gráfico de colunas, você tem também junto um gráfico de linha, tá? Você pode fazer esse tipo de coisa, você mostrar, por exemplo, uma informação média ou coisas que você achar mais interessante, colocar no gráfico, tá? Então, gráfico seria eu coloquei na aula 2, porque ele é muito fácil, né? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar já a parte de levantamento de dados, como é que a gente monta o levantamento de dados e monta o rol. Mas hoje é isso, a gente vai só dar uma olhadinha aqui nos tipos de gráfico e nós vamos fazer, como sempre, uma atividadezinha, né? Uma atividade com esses gráficos, inclusive, que estão aí, para você responder, tá? 4, 5 questõezinhas, só para você lembrar que matemática é chato para cachorro, né? E você tem que fazer sempre alguma coisa. Então, você vai lá responder algumas atividadezinhas. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.